Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor William, professor de História. Na aula de hoje nós vamos estar falando aqui um pouco a respeito do sistema colonial português. E para esse fim nós vamos tentar aqui trazer algumas características relacionadas ao que foi o Pacto Colonial, tá? Então o Pacto Colonial, ele é o quê? É uma relação de comércio entre a metrópole e as suas colônias. Então isso aconteceu no período das colonizações europeias na Idade Moderna. O que aconteceu? As metrópoles, né? Digamos assim, vamos pegar um exemplo, Portugal, uma metrópole. Então eles já estavam olhando para essa questão marítima, expansão marítima, crescimento e tal. Aí eles chegaram aqui na América do Sul, chegaram aqui no Brasil. Então, o Brasil se tornou uma colônia, né, de Portugal. Então, e essa relação toda, ela é normatizada pelo Pacto Colonial. Então, isso tudo acontece nos séculos, vai do século XV ao século XVIII, dentro desse antigo sistema colonial. Então, as Américas, digamos assim, como exemplo, né, elas eram colônias dominadas. Tá? E colônias exploradas pelas metrópoles europeias. Então, quem são essas metrópoles europeias? As metrópoles europeias eram a Espanha, Portugal, França, Inglaterra e assim por diante. O Novo Mundo agora, porque essas colônias aqui também é interessante que elas são chamadas de Novo Mundo. Ou seja, um novo lugar que foi descoberto por essas metrópoles, um lugar que ainda não havia, digamos assim, uma civilização organizada nos moldes europeus. Tá? Havia uma civilização, mas ela não era organizada nos moldes europeus. Então isso é chamado de Novo Mundo, e elas passaram agora a ser a principal fonte de abastecimento da sua economia. Então, toda a economia era vinculada em cima do feudo, em cima da produção. Só que aí aconteceu crise, que forçou uma expansão marítima. Então, essa expansão marítima, onde eles descobriram ali as colônias. Então, com a descoberta das colônias, elas passaram a ser a principal fonte de abastecimento das suas economias, tá? O Pacto Colonial, ele consistia apenas no exclusivismo, tá? O que era esse exclusivismo? Esse exclusivismo significa que a colônia, ela só pode comercializar com a sua metrópole. Ou seja, a colônia, né, o lugar conquistado, tudo aquilo que é produzido, tudo aquilo que é extraído daquela região que foi conquistada pela metrópole, só poderia comercializar com quem a conquistou. Digamos assim, então, nós podemos olhar um pouco para a nossa história aqui. Então, aqui na época do Brasil colônia, o Brasil ele só podia, né, comercializar com Portugal, certo? E isso tudo foi uma medida para poder impedir que navios estrangeiros viessem para cá e comercializassem com a colônia. Então, a colônia ela estava presa a quem conquistou ela, tá? A metrópole. Então, a metrópole, por causa desse pacto colonial, ela conseguiu grandes lucros, né? O exclusivismo tinha algumas formas. Então, o exclusivismo, ele acontecia em forma de arrendamento, em forma de exploração direta pelo Estado e criação de companhias privilegiadas de comércio, tá? E foi o exclusivismo que possibilitou a transferência das riquezas do Brasil para Portugal. Então, tudo aquilo que era produzido aqui, tudo aquilo que tinha aqui na nossa nação, tudo isso, nesses primeiros séculos aqui, foi tudo transferido para Portugal para poder sustentar a coroa portuguesa daquela época. Então, os preços dos produtos, dentro desse pacto colonial,
além de ter o exclusivismo, né, que eu já expliquei para vocês o que é, tinha também, né, o preço dos produtos. E esses preços dos produtos, eles eram estipulados, né, eles eram impostos pelos mercadores portugueses. Então, além de ter essa relação, de não poder comercializar com outros povos, a não ser com aqueles que conquistaram aqui essa região, tá? O preço do produto lá era estipulado também pelos mercadores portugueses. Então, aqueles que estavam aqui trabalhando na extração, eles não poderiam de forma alguma colocar preço em cima das coisas. Quem colocava o preço eram os portugueses. Todavia, essa prática aqui, ela não era, digamos assim, muito comum, tá? Acontecia, mas ela era evitada, a fim de não desestimular os colonos. Porque os colonos, eles vinham da onde? Eles vinham de Portugal. E qual que era a promessa que eles recebiam de vir para esse novo mundo? Era a promessa de uma vida melhor, de se tornarem ricos. Então, para não desestimular essa questão, então eles, digamos assim, eles não usavam muito essa prática de impor o preço em cima das coisas. Obviamente que isso não é uma regra, que em lugares aqui do Brasil isso acontecia, tá? Quando nós falamos do pacto colonial e falamos dessa relação, né, de tudo aquilo que era produzido aqui na colônia e lá para a metrópole, só que para isso acontecer precisava do quê? De mão de obra, tá? Então a mão de obra na colônia era realizada pela população nativa, ou seja, pelos índios. E também mais à frente, né, posteriormente, também aconteceu através da mão de obra dos escravos negros que vinham da África. Esse pacto colonial foi uma prática que vigorou não só em Portugal, tá? Mas na Espanha e também na Inglaterra, nas suas colônias americanas. Quando nós olhamos para os Estados Unidos, que é a América do Norte, a América do Norte também foi uma colônia, né? No princípio de todas as coisas ali, ela foi uma colônia também. Só que a diferença é que o Brasil foi uma colônia de exploração. E os Estados Unidos, né, e a América do Norte ali, ela não foi uma colônia de exploração. A ideia era de fazer da América do Norte uma nova Inglaterra, tá? Então esse foi um dos principais motivos que ocasionou algumas revoltas dos colonos, levando ao processo de independência. O que eu quero dizer com isso? Então, com esse pacto colonial, com todo mundo preso, né, ao comércio português, à metrópole portuguesa, isso não agradou os colonos que estavam vindo de Portugal com a promessa de ficarem ricos, porque eles nunca ficariam ricos, porque tudo que eles tinham que comercializar deveria ser de exclusividade da metrópole Portugal. Um exemplo, tá? Estou usando Portugal porque é por causa da nossa região aqui. Então isso levou os colonos a um processo de independência, começaram algumas revoltas. Olha, diversos produtos fizeram parte desse sistema de exploração, tá? Como o pau-brasil, a cana-de-açúcar e os minérios, né? Como o ouro e a prata. O fim dessa relação, o fim desse pacto colonial, ele ocorreu em 1808 com a vinda da família real para o Brasil. Né? Então eles tiveram que sair de Portugal por causa da Revolução Francesa, por causa de Napoleão e assim por diante, e vieram para cá. Quando essa família real chegou aqui no Brasil, Dom João ele assinou a Carta Régia, uma Carta Régia, onde o Brasil deixava de comercializar apenas com Portugal. Então com isso nós finalizamos aqui essa primeira parte, né? Falamos aqui acerca do Pacto Colonial, certo? Trouxemos aqui algumas características, então ficamos por aqui. Até o próximo vídeo e um forte abraço para você.